Regimento interno do TRT do Pará. Paramos no artigo 244. Transitada em julgado a decisão que deferir o precatório requisitório, inciso 1. No caso de a execução recair sobre a União por um dos seus órgãos da administração direta, o presidente do tribunal ordenará o registro do valor do precatório no relatório anual de precatórios ou da requisição de pequeno valor no relatório mensal a ser enviado ao CSJT para consolidação e inclusão na proposta orçamentária da União. Inciso 2. No caso de a execução recair sobre autarquias e fundações públicas federais, o presidente do tribunal ordenará o registro do valor do precatório no relatório anual de precatórios ou da requisição de pequeno valor no relatório mensal enviado ao CSJT para consolidação e inclusão na proposta orçamentária da respectiva autarquia ou fundação. Inciso 3. Nos precatórios requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública Estadual e Municipal, será encaminhado ofício requisitório ao governador, prefeito ou dirigente do órgão da administração pública indireta do Estado ou município respectivo. Parágrafo único. Expirado o prazo para agravo e confirmação, o recebimento do ofício requisitório, os autos serão devolvidos às varas de origem para aguardar o repasse de verbas para pagamento do precatório. Artigo 244-B. O pagamento preferencial previsto no parágrafo 2 do artigo 100 da Constituição Federal deve ser requerido pela parte interessada e decidido pelo presidente do Tribunal de Origem do Precatório ou pelo Comitê Gestor de Contas Especiais nos moldes das instruções vigentes. Artigos 8, parágrafo 1, inciso 2 e 9, parágrafo 1 da Resolução 115 de 2010 do CNJ. Parágrafo único. Deferir o pedido de pagamento preferencial, deverá a divisão de precatórios providenciar os registros no sistema informatizado deste tribunal e as demais comunicações necessárias. Artigo 245. Não sendo cumprida a requisição de pagamento sem causa devidamente justificada, o presidente do tribunal tomará a iniciativa de promover a instauração de processo de responsabilidade contra o culpado ou fará a representação cabível para esse fim, na forma da legislação em vigor, sem prejuízo do sequestro do valor necessário ao cumprimento do precatório. Artigo 247. Os pagamentos aos exequentes serão efetuados no juízo da execução após o repasse dos valores correspondentes. Parágrafo único. Ex officio ou a requerimento do credor preterido no seu direito de precedência e depois de ouvir o Ministério Público do Trabalho, cabe ao presidente autorizar o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito. Artigo 247-A. O Sistema de Gestão de Precatório, CGP, será alimentado pela CETIM com as informações lançadas no Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios, GPREC, e acompanhamento da divisão de precatórios, em cumprimento às determinações contidas nas instruções vigentes. Artigo 1, incisos 1 a 10 da Resolução 115 do Conselho Nacional de Justiça, em observância ao disposto no artigo 1, parágrafo 1 da Resolução 115 do Conselho Nacional de Justiça. Capítulo 12. Do Processo Disciplinar da Magistratura. Artigo 248. Os magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região são passíveis das seguintes penalidades. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Censura. Inciso 3. Remoção compulsória. Inciso 4. Disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 5. Aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 6. Demissão. Parágrafo 1. Aos magistrados de segundo grau não se aplicarão as penas de advertência e de censura, não se incluindo nesta exceção os juízes do trabalho convocados para o segundo grau. Parágrafo 2. As penas previstas no artigo 6, parágrafo 1 da Lei 4898, de 9 de dezembro de 65, são aplicáveis aos magistrados desde que não incompatíveis com a Lei Complementar número 35 de 79. Artigo 249.
O magistrado que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só será exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo ou do cumprimento da pena. Artigo 250. A pena de advertência aplicar-se-á reservadamente por escrito no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Artigo 251. A pena de censura será aplicada reservadamente por escrito no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou no de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave. Artigo 252. O magistrado será removido compulsoriamente por interesse público quando incompatibilizado para o exercício funcional em qualquer órgão fracionário na seção, na turma, na vara ou na comarca em que atue. Artigo 253. O magistrado será posto em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço ou, se não for vitalício, demitido por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória. Artigo 254. O magistrado será aposentado compulsoriamente por interesse público quando, inciso 1, mostrar-se manifestamente negligente no cumprimento de seus deveres. Inciso 2, proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Inciso 3, demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho ou apresentar proceder funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Artigo 255. Para os processos administrativos disciplinares e para a aplicação de quaisquer penalidades previstas nos artigos anteriores, é competente o Tribunal Pleno. Parágrafo único. Instaurado o processo administrativo disciplinar, o Tribunal Pleno poderá afastar preventivamente o magistrado pelo prazo de 90 dias, prorrogável até o dobro. O prazo de afastamento poderá ainda ser prorrogado em razão de delonga decorrente do exercício do direito de defesa. Artigo 256. O procedimento para a decretação de qualquer penalidade aos magistrados terá início por determinação do Tribunal Pleno decorrente de proposta do presidente do tribunal ou do corregedor regional, no caso de magistrados de primeiro grau ou mediante representação fundamentada do Poder Executivo ou Legislativo, do Ministério Público ou do Conselho Federal ou Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1. Em qualquer hipótese, a instauração do processo proceder-se-á da defesa prévia do magistrado no prazo de 15 dias, contado da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes, que lhe remeterá o presidente do tribunal mediante ofício nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação. Parágrafo 2. Fim do prazo de defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o presidente convocará o tribunal para que decida sobre a instauração do processo em sessão pública e fundamentadas todas as decisões, inclusive as interlocutórias, na mesma sessão. Será sorteado o relator. Na mesma sessão será sorteado o relator. Parágrafo 3. Determinada a instauração do processo, será lavrado o acórdão que conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação. Parágrafo 4. Na oportunidade em que for determinada a instauração do processo, o Tribunal Pleno decidirá sobre o afastamento ou não do magistrado de suas funções, assegurado os subsídios integrais até a decisão final. Artigo 256-A. O relator determinará a citação do magistrado para apresentar defesa em 5 dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão do Tribunal Pleno, observando-se que, inciso 1, havendo 2 ou mais magistrados, o prazo para a defesa será comum e de 10 dias. Inciso 2. O magistrado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao relator, ao corregedor e ao presidente do tribunal o endereço em que receberá citações, notificações ou intimações. Inciso 3. Estando o magistrado em lugar incerto ou não sabido, será citado por edital com prazo de 30 dias a ser publicado uma vez no órgão oficial de imprensa, utilizado pelo tribunal para divulgar os seus atos. Inciso 4. Considerar-se-á revel
o magistrado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo assinado. Inciso 5. Declarada a revelia, o relator lhe designará defensor dativo, concedendo-lhe igual prazo para a apresentação de defesa. Parágrafo 1. Em seguida, decidirá sobre a produção de provas requeridas pelo acusado e determinará as que de ofício entender necessárias, devendo ser produzidas no prazo de 20 dias, cientes o Ministério Público, o magistrado ou o procurador por ele constituído, a fim de que possam delas participar. O prazo de 20 dias poderá ser prorrogado uma vez a critério do desembargador relator. Parágrafo 2. Fim da instrução, o Ministério Público e o magistrado ou o seu procurador terão vista dos autos por 10 dias para razões. Parágrafo 3. Após o visto do relator, serão remetidas aos magistrados que integrarem o órgão censor cópias do acórdão do Tribunal Pleno, da defesa e das razões do magistrado, além de outras peças determinadas pelo relator. Parágrafo 4. Depois do relatório e da sustentação oral, serão colhidos os votos. Parágrafo 4. Depois do relatório e da sustentação oral, serão colhidos os votos. A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno. Parágrafo 5. Da decisão, somente será publicada a conclusão. Parágrafo 6. Entendendo o Tribunal Pleno ou o órgão especial que existem indícios bastantes de crime de ação pública, o presidente do tribunal remeterá ao Ministério Público cópia dos autos. Parágrafo 7. Da decisão, publicar-se-á somente a conclusão. Artigo 256-B. A demissão do magistrado não vitalício, na hipótese de violação das vedações dos incisos 1 a 4 do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal, será precedida de processo administrativo de competência do Tribunal Pleno, aplicando-se no que couber as disposições regimentais relativas ao processo disciplinar da magistratura. Artigo 256-C. Ao juiz não vitalício será aplicada a pena de demissão em caso de, inciso 1, falta que derive da violação às proibições contidas na Constituição Federal e nas leis. Inciso 2, manifesta negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Inciso 3. Procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Inciso 4. Escassa ou insuficiente capacidade de trabalho. Inciso 5. Proceder funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Parágrafo 1. O processo disciplinar será, a qualquer tempo, instaurado dentro do biênio inicial previsto na Constituição Federal, mediante indicação do corregedor ao Tribunal Pleno, seguindo no que lhe for aplicável o disposto neste capítulo. Parágrafo 2. O recebimento da acusação pelo Tribunal Pleno suspenderá o curso do prazo de vitaliciamento. Parágrafo 3. Poderá o Tribunal Pleno, entendendo não ser o caso de pena de demissão, aplicar as de remoção compulsória, censura ou advertência, vedada a de disponibilidade. Artigo 256-D. O corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o presidente do tribunal, nos demais casos que tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos. Parágrafo 1. As denúncias sobre irregularidade serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo 2. Apurados os fatos, o magistrado será notificado para, no prazo de 5 dias, prestar informações. Parágrafo 3. Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente ordenará o arquivamento do procedimento preliminar, caso não haja indícios de materialidade ou de autoria de infração administrativa. Parágrafo 4. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada de plano pelo corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo presidente do tribunal nos demais casos. Parágrafo 5. Das decisões referidas nos parágrafos 3 e 4 deste artigo, caberá recurso no prazo de 15 dias ao Tribunal Pleno por parte do autor da representação. Capítulo 13. Do processo administrativo disciplinar. Artigo 257.
O processo administrativo disciplinar será realizado na forma das normas contidas no título 5 da Lei 8.112 de 90, observado o que sobre o assunto dispuser este regimento. Artigo 258. O processo será conduzido por uma comissão de 3 membros, designada pelo presidente do tribunal, dos quais um será, desde logo, indicado para presidi-la, a este competindo escolher o servidor que deverá servir de secretário, podendo a escolha recair em um de seus membros. Parágrafo único. Os servidores componentes da comissão poderão, a critério do presidente, ser dispensados do ponto, enquanto for necessária a dedicação de tempo integral aos trabalhos. Artigo 259. A critério do presidente do tribunal, o processo disciplinar poderá ser precedido de sindicância que constate a falta e identifique possíveis indiciados. Artigo 260. O processo será iniciado dentro do prazo improrrogável de 5 dias, contado da ciência da designação de que trata o artigo 259 e concluído no prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período. Artigo 261. A comissão proporá ao presidente do tribunal, quando entender conveniente, a suspensão preventiva do servidor. Artigo 262. Quando a penalidade proposta pela comissão exceder da alçada do presidente, os autos serão por este apresentado ao tribunal para decisão. Capítulo 14 do pedido de providências. Artigo 262-A. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário, bem como todo e qualquer expediente que não tenha classificação específica e nem seja acessório ou incidente, serão incluídos na classe de pedido de providências, cabendo ao Tribunal Pleno ou ao Corregedor Regional, conforme a respectiva competência, o seu conhecimento e julgamento. Parágrafo único. O pedido de providências versará exclusivamente sobre matéria administrativa e não poderá incidir sobre processos ou procedimentos judiciais. Artigo 262-B. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, o presidente do tribunal ou o corregedor regional poderão, no âmbito de sua competência e motivadamente, adotar providências acauteladoras, observados os limites legais. Parágrafo único. Deferida a medida liminar, será submetida a referendo do Tribunal Pleno na primeira sessão ordinária seguinte. Artigo 262-C. O presidente do tribunal ou o corregedor regional poderão, no âmbito de sua competência, determinar a realização de diligências, audiências públicas, consultas públicas e solicitar esclarecimentos indispensáveis à análise do requerimento.